Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja mais uma vez bem-vindo, bem-vinda. Olha lá, quase não sai. A mais um podcast, mensagem de fé e esperança aqui na Diocese Anglicana de Brasília. Mensagem de fé e esperança são palavras, são reflexões, são momentos de vivência que os reverendos e reverendas da Diocese Anglicana de Brasília, junto com o bispo, constrói com muito carinho, com muita alegria você que nos ouve através destes áudios. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E hoje, de maneira especial, nós vamos ler um pouquinho aqui do trecho do Atos dos Apóstolos, dando continuidade às nossas reflexões devido à pandemia do Covid-19. E quem fala com vocês sou eu, Reverendo Magela, da Missão Cristo Redentor, aqui na cidade de Palmas, Tocantins. E desejá-lo também a cada um dos meus irmãos. Contigo, Pai de amor, eu quero caminhar e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Então que o Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, possa nos fortalecer cada vez mais na alegria, no amor, na comunhão, para que possamos, como filhos e filhas, sermos gratos a Deus e também ajudar aquele que mais precisa. Queremos pedir a Deus que abençoe a cada um de vocês que aqui nos ouvem através desse podcast, que essas mensagens sejam realmente mensagens que fortaleçam, que frutifiquem o coração de cada um de vocês que nos ouve com muita alegria, com muita paz e com muita alegria. Hoje a nossa reflexão da palavra está lá no livro de Atos, no capítulo 6. Quem puder pegar sua Bíblia para acompanhar, Atos no versículo 6. E naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, surgiu ali uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram negligenciadas na ministração diária. E os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não é razoável que nos deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas? Por isso, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais possamos nomear sobre este serviço. Mas nós nos entregaremos continuamente à oração e ao ministério da palavra. E este parecer agradou toda a multidão, e eles escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, Nicanor, Timão e Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, a quem eles colocaram diante dos apóstolos, e estes, orando, impuseram suas mãos sobre eles. E a palavra de Deus crescia, e o número dos discípulos se multiplicavam muito em Jerusalém, e um grande número de sacerdotes obedeciam à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, faziam grandes maravilhas e milagres entre o povo. Então levantaram-se alguns da sinagoga, que é chamada Sinagoga dos Libertos, e dos Sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E eles não eram capazes de resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então eles subornavam homens que disseram:
Ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E eles incitaram ao povo e aos anciãos e aos escribas, e vindo sobre ele, agarraram-no e o levaram ao conselho. E ao apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que Jesus de Nazaré destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. E todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram a sua face como a face de um anjo. Então, nessa leitura aqui do livro de Atos, a gente observa muito quanto as pessoas que se dedicam, né, à palavra de Deus, que se oferecem ao trabalho do Senhor, sofrem perseguições. A gente não quer isso, não é exclusividade dos apóstolos, ou dos padres, ou dos pastores, ou dos ministros e ministras do Evangelho, mas é de todos nós que pregamos. Muitas vezes a gente precisa ter muito cuidado e muito respeito quando nós nos dirigimos às comunidades ou até uma pessoa mais próxima ou próximo da gente ali, porque nós precisamos ter um respeito àquele mais próximo, à história, ao que ele representa. Durante esse tempo da pandemia do Covid-19, temos ao longo desses encontros aqui via podcast observado, não é, e verificando todas as maravilhas que Deus possa nos reservar no encontro que nós estamos tendo com o outro e com a outra pessoa. É importante dizer que junto com essas maravilhas também tem as dores de muitos e muitos que perderam os seus entes queridos durante esta pandemia do Covid-19. Nós somos solidários, mas a gente precisa levantar a cabeça e olhar para os céus e dar graças a Deus porque nós estamos aqui podendo dar aquele suporte, aquele conforto para aquelas pessoas que perderam seus familiares, que perderam as pessoas que amavam, que perderam seus arrimos de família, dando essa palavra de conforto. E dando graças a Deus por essa existência e pedindo: Senhor, nos ajude que essa pandemia termine, que seja encontrada uma vacina ou uma forma que possamos, se possivelmente, ter ali a nossa liberdade de podermos abraçar o outro e a outra com carinho. Nós vemos nessa leitura que apesar de toda a perseguição, toda a injúria, tudo que foi dito contra este irmão nessa leitura, no final, quando foi feita a avaliação, as pessoas olharam para ele e viram um rosto de um anjo, ou seja, viram ali a serenidade, viram ali a bondade, viram ali o compromisso, viram ali realmente uma pessoa que se dedicava ao próximo. E esse convite de reflexão fica para nós, não é? Termos esse olhar ampliado, um olhar de fé, de carinho, atenção, ampliado àquela pessoa que está ali fazendo o trabalho, que possamos olhar o outro, independente do que ele esteja fazendo, com os olhares da fé, do amor, do carinho, da atenção, e não com o olhar acusativo, aquele olhar de juízo. Grandes lições ficaram para nós durante toda essa leitura desse versículo, desse capítulo, que nos apresenta tanta força diante de tantas perseguições que passamos quando estamos ali entregues ao caminho do Senhor, com muito afinco. Mas sejamos fortes, corajosos, firmes na fé, confiantes em teu amor, porque o Senhor ele é nosso Deus e não vai nos abandonar nunca. Tudo isso nós pedimos e agradecemos e vivenciamos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém.
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai fique com todos e todas. Abençoamos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, muito obrigado por acompanhar mais uma vez este programa. Fique com Jesus, uma bênção especial a todos que estão aqui ouvindo, uma bênção de carinho, de amor e atenção. Tchau, até o próximo episódio aqui no Mensagem de Fé e Esperança da Diocese Anglicana de Brasília, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Forte abraço, tchau.